é um projeto que está sendo desenvolvido visando, num primeiro momento, a auxiliar na capacitação de educadores em todo o país e que visa, num segundo momento, num terceiro momento, também está trabalhando com pais e com outras áreas profissionais através de vídeos, textos, desafios, e aí nós vamos estar aos pouquinhos passando essas mensagens. Se você ainda não conhece o projeto, a gente diria para você entrar no Facebook e procurar dentro do Facebook o Projeto Temas, curtir e começar a seguir. Já existem lá alguns vídeos cadastrados, já existe uma live anterior a essa aqui depois de amanhã já deve estar no ar também, e por ali você pode estar se comunicando com a gente e sabendo as futuras notícias, tá? Hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente assim novo, porque o videogame, ou o excesso de videogame, tão falado em escolas, falado pelas famílias, preocupação de muita gente, por outros visto como sendo uma tecnologia que facilita a relação, especialmente do jovem, com o dia a dia do seu raciocínio lógico. Essa questão passou a ser levada como doença quando ela se torna abusiva. A Organização Mundial da Saúde passa a considerar na sua nova lista de doenças como sendo doença mental, a dependência do videogame e, num determinado momento, a dependência da internet como um todo. E o que a gente gostaria de conversar um pouco com vocês e queria saber a opinião de vocês para a gente poder discutir melhor até que ponto isso realmente acontece dessa forma, até que ponto os excessos estão ocorrendo e, principalmente, como é que a gente mede o excesso, né? Qual a diferença entre o chamado normal e aquele que é o doente mental? Isso em todos os aspectos. Qual é o fio de cabelo aí que divide a normalidade da perda dessa normalidade? E aí nós vamos poder desenvolver isso com um pouquinho mais de serenidade. Meu nome, para quem não conhece, é Guilherme Davoli. Do meu lado está o Guga Restino, que é diretor do projeto Temas, auxiliando aqui o nosso trabalho e tocando imagem e som para todo mundo. Está o Leone, e nós, dentro desse período que vamos estar aqui conversando, tentaremos estar aberto para as melhores conversas. Gustavo. Boa noite Guilherme, Leone, boa noite pessoal. Então, vamos começar a nossa segunda live aí do Projeto Temas, um assunto muito interessante, né, que é o game, que é uma diversão, mas agora também tratado como doença, né? Então, vamos passar novamente a palavra para o Guilherme, vai começar a discorrer o assunto e aí durante esse tempinho com vocês a gente coloca algumas perguntas também através do Face, vocês podem participar com a gente já tem algumas também de curiosidade e, né, de forma geral de pais e profissionais. Vamos lá, Guilherme. Tá joia. Bom, primeira coisa que nós temos que entender claramente, ninguém aqui é contra a internet ou contra qualquer tipo de atividade dentro dela, tanto que o próprio Projeto Temas, ele acontece utilizando os caminhos da internet, né? Isso é fundamental, é muito importante que as escolas, independente de serem um pouco mais tradicionais ou se colocarem como inovadoras, que elas entendam a necessidade da utilização das ferramentas, de todas as ferramentas que estiverem à disposição. No caso do Estado de São Paulo, por exemplo, nós que estamos aqui começando 2018, o governo do Estado de São Paulo, na sua área de educação, ele está fazendo com que os professores trabalhem os alunos com a utilização de celulares em sala de aula. O comentário que eu posso fazer nesse momento, que as aulas ainda não começaram, é que a ideia em si é muito interessante, o problema é que talvez os professores não estejam totalmente preparados para esse trabalho, mas não por culpa deles, porque não foram capacitados para fazer esse tipo de trabalho, não existem programas já bem definidos e a partir daí a gente sabe que essa situação pode se perder um pouco e aí a utilização do smartphone na sala de aula pode se transformar num grande problema, atrapalhando outros colegas, atrapalhando a própria aula em si, tá? A preocupação dos pais. Bom, eles chegam e falam assim, bom, meu filho fica muito na internet. Eu, como psicólogo, recebo dentro do consultório muitas pessoas falando, olha, meu filho não sai do quarto. Meu filho, às vezes, não quer nem almoçar com a gente. O meu filho troca um passeio com a família, inclusive ele chega a trocar o passeio com os amigos,
para ficar no videogame. E aí eu acrescento, às vezes ficar na série da Netflix, às vezes ficar nas redes sociais, né? Isso seria doença? E segundo o que a OMS colocou, é esse o estágio. Então, entendam, o problema não é se esse aluno, se esse filho, se ele fica 2 horas, 5 horas, 7 horas utilizando a tecnologia de forma repetitiva. Ele pode até usar bastante, só que a hora que surgem outras propostas, opa, agora está na hora de estudar, agora está na hora de sentar com a família para fazer alguma coisa, agora está na hora de praticar esporte, de passear, de tocar violão, está na hora de buscar outras atividades, ótimo, são as outras atividades. Sem dúvida, a tecnologia via tela, né, ela ocupa um espaço muito facilitador na vida de todos, e por mais que a maior parte do tempo a gente fique falando sobre alunos, adolescentes, crianças, filhos, a gente sabe que os adultos, nós também adultos, estamos sendo extremamente levados pela utilização dessas telas. Você mesmo, nesse momento, está me assistindo através de uma delas, né? Mas o que eu acho que tem que ficar muito claro, nós estamos mantendo esse leque de possibilidades, nós estamos mantendo esse leque de atividades, prazeres e contatos funcionando, ou estamos, em alguns casos, afunilando, e aí sim vem a palavra dependência, afunilando, deixando de conseguir sentir prazer em uma série de atividades comuns para localizar o nosso prazer especificamente em uma atividade, ou em 2, ou em 3, que também já chega a ser um exagero, tá? É aí que a questão torna-se doentia. Nos últimos anos, e eu estou aqui especificando os últimos 3 anos, tive oportunidade, dentro do próprio consultório, de já estar trabalhando com jovens que abandonaram a escola, ali na fase dos 13, 14 anos de idade, e se tornaram prisioneiros dessas telas, se tornaram prisioneiros do jogo tal, ou da atividade tal, e não conseguindo mais sair de casa. Jovens que já não estavam conseguindo chegar a ir ali na sala de jantar para poder sentar e fazer a refeição com calma. Não, eu vou fazer lá no local que eu estou. Houve até um fato bastante curioso quando do lançamento do Pokémon GO, que surgiu e as pessoas estavam ali esperando durante pelo menos uns 40 dias, havia muito comentário em cima. E quando surge, alguns pais ficam impressionados e até felizes, porque falaram: meu filho saiu do quarto, meu filho saiu de casa, meu filho foi caçar Pokémon na praça, no parque, na rua, no quintal da própria casa, saiu andando pelo condomínio, conversando com outros. Tive a oportunidade de ouvir de um pai assim: minha filha passou o final de semana procurando tanto Pokémon que ela ficou até com a pele muito queimada e ardendo, e ela praticamente não saía nunca de casa, né? E isso então passa a ser uma evolução, uma notícia boa para aquele pai, daquele jovem que está ali se aprisionando dentro da rotina da sua casa. Mas o que ficava claro naquele momento? Os jovens não estavam saindo de casa. Quem estava saindo de casa era a tela do celular estava indo atrás de determinada atividade, e eles não conseguindo desgrudar da tela, não conseguindo desgrudar do smartphone, eles iam atrás e eles acabavam procurando, a ponto de muitos se distraírem completamente. Houve, na cidade em que a gente está, aqui em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, chegou a haver acidente de jovem correndo e atravessando a rua sem prestar atenção. Houve uma série de roubos de aparelhos, porque você está ali segurando de forma assim displicente um equipamento caro no meio da rua. Então percebam, a gente já vê sinais dessa dependência acontecendo há bastante tempo. Nos tempos atuais, 3 anos, 2 anos é bastante tempo, né? Foi-se a época em que as coisas aconteciam a cada 40 ou 50 anos. Hoje elas vêm rapidinho. O Pokémon passou e simplesmente grande parte desses jovens, ou quase todos, voltou-se, foi lá se fechar nos seus cantos e tornando-se cada vez menos produtivos em outras atividades. Tudo que a gente está falando, aliás, isso é fundamental a gente lembrar, tudo que a gente está falando não é regra. Existem jovens que jogam muito, existem adultos que jogam muito, mas conseguem manter de forma até brilhante seus trabalhos,
suas atividades escolares, até seus relacionamentos. Então perceba, o importante em primeiro lugar não é quantas horas o meu filho ou o meu aluno joga videogame, quantas horas ele passa assistindo uma série no final de semana, qual é o nível de dependência que faz com que ele não consiga se libertar disso em outros momentos. Guilherme, vamos lá. Essa constatação e definição da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, a respeito do vício em games, e internet também a gente está abordando, vem de que isso? Através de estudos, através de acontecimentos, de suicídio, ou pessoas que entram armadas nas escolas, esse tipo de acontecimento que se relaciona muito a videogames com jogos violentos, né? A questão do jogo violento, ela tem duas vertentes aí que ficam bastante claras, né? Algumas pessoas falam, os jogos violentos estimulam a violência. E existem outros grupos que falam, não, pera um pouquinho. Os jogos, eles podem estimular aquilo que está dentro da pessoa. E aí, alguém que já tem uma tendência a essa violência, acaba praticando. Vamos pegar um exemplo simples. Imagina falar que as pessoas que praticam artes marciais, elas podem ser violentas. Não, sim, mas não por causa da arte marcial. Pelo contrário, as artes marciais pregam a não violência. Alguém com extrema atitude de violência, de posse da ferramenta da arte marcial, pode até cometer crimes de uso disso. E o que tem acontecido é que muitas vezes, e já vinha acontecendo há bastante tempo, você tem aquela criança, aquele adolescente, que já tinha essa necessidade de explosão com relação ao mundo em que ele está, e nessa necessidade de explosão, a hora que ele começa a assistir essas atividades, ele fala, cara, eu estou me fortalecendo das ideias, e aí com essas ideias é que eu vou me posicionar diante do mundo. Então esse é um dado. A OMS começa a observar que em vários lugares do mundo está acontecendo das pessoas reclamarem dessa distância, dessa ausência, dos jovens se fechando nos seus quartos e tudo mais. E aí ela começa uma pesquisa bastante séria, envolvendo a maior parte dos países, e o Brasil nitidamente dentro, porque é um dos países que mais se utiliza o jogo, né? E ela durante 6 anos vai fazendo essa pesquisa para constatar como é que esses jovens estão se relacionando com a rotina fora a tela, né? Relacionando com a escola, com a família, com os amigos, e é nesse momento que ela percebe que está se constituindo aquilo que nós chamaríamos de uma pandemia, né? As pessoas vão entrando, considerando tudo muito natural, muito comum, muito normal, e infelizmente os mais frágeis acabam se tornando prisioneiros dessa história, prisioneiros dessa estrutura. A Organização Mundial de Saúde, ela trata do assunto de uma forma bastante séria e, inclusive, já falando nesse momento sobre a necessidade de algumas clínicas. Recentemente soube que perto de São Paulo já há uma, e na Europa algumas outras, para tratamento específico dessa dependência, da mesma forma como nós temos aí clínicas que cuidam de alcoólatras, que cuidam de pessoas dependentes de drogas químicas. Por aí dá para a gente perceber o tamanho, né? Vamos lá. Uma outra dúvida que às vezes os pais têm, né? Muito se fala também que o videogame, ele ajuda no raciocínio, ele ajuda no nível de atenção da criança ou do jovem adolescente. Onde está esse fio de verdade, esse fio de cuidado que a gente tem que levar em consideração? É legal poder a gente falar, em primeiro lugar, sobre atenção, né? O que é a atenção? Existe uma coisa chamada atenção concentrada, que é aquela que você foca em algo e fica bem ligado a ela. Existe uma outra coisa que é uma atenção, eu vou chamar aqui mais popularmente de alternada, né? Aquela que você consegue prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, e aí você seleciona a tua área de interesse, o que necessariamente não quer dizer que você desligou das outras coisas, tá? Quando você pensa no ambiente escolar, é muito interessante, muito interessante há alguns anos, aquele aluno que focava a aula, né? Tanto que os mais velhos vão se lembrar muito bem que quando a gente dava uma olhadinha para o lado, o professor já ficava bravo, quando você tentava falar alguma coisa diferente, você já era boicotado, né? Hoje as salas de aula, dentro da dinâmica exigida, o aluno ele está ali
participando da aula, está dando opinião, está discutindo assuntos, inclusive a utilização da tecnologia pode estar auxiliando na aula, né? Então, tem uma série de coisas aí acontecendo, então ele consegue prestar atenção na aula, prestar atenção no que está acontecendo no seu meio, e isso pode ser bastante produtivo. O videogame ajuda na questão da atenção? O videogame ele pode auxiliar na medida em que ele te faz ficar concentrado, então é um dos tipos de atenção. Eu estou muito ligado na minha tela, e isso dentro da educação e até dentro de ambientes de trabalho é positivo. Hoje a gente conhece pessoas que conseguem estar trabalhando no computador e ao mesmo tempo ao lado estar jogando e conseguir uma boa produtividade. Então ele não é algo que vai atrapalhar. Para muitas pessoas ele pode ajudar. Eu pessoalmente não acredito que para todas. E há uma diferença nesse aspecto e é muito interessante. A outra colocação que você fez foi a de atenção e de raciocínio, né? Raciocínio lógico, né? Os jogos, especialmente os mais sofisticados, eles exigem uma velocidade de raciocínio para você poder estar seguindo aquela parafernália, no bom sentido da palavra, tá? De informações que vão sendo jogadas ali na tela, tá? Então, ele auxilia nisso? Sim, mas vamos lembrar, a prática de esporte auxilia nisso também. As atividades de coordenação motora fina e global, e aí você envolve tocar um instrumento, por exemplo, tá? Elas também auxiliam no raciocínio lógico. Então, eu tenho muitas ferramentas dentro da estrutura social que auxiliam. Uma forma muito interessante, por exemplo, quando você está assistindo um filme, inclusive com a família, às vezes uma cena escapou. Você fala, nossa, mas não entendi o que aconteceu aqui, né? E aí a outra pessoa que está do lado fala, não, lembra, aquele personagem que falou isso, disse aquilo, o que ele está fazendo? Ele está te dando todo um jogo para você organizar o teu raciocínio. Então, nós desenvolvemos raciocínio lógico e atenção a partir de uma série de atividades diferentes. O videogame ou a internet, ela também nos dá essa possibilidade. Agora, considerar isso como sendo uma forma quase que medicamentosa para que a pessoa desenvolva, quer dizer, se ele jogar videogame ele vai desenvolver melhor, aí são alguns exageros, tá? Se por acaso houver algum jogo específico que foi desenvolvido com esse intuito de desenvolver essas habilidades, sinceramente eu desconheço, mas acho relativamente difícil. Nós temos aqui uma colocação da Renata Maluf, né, que nos acompanha também. Ela disse que os pais se preocupam com o tempo, né? Sim. Se existe um limite, ou isso, como você disse, é pessoal, é de percepção do seu filho, no caso. Como que a gente consegue colocar isso? Tá, o que é interessante, lógico que existem limites e os limites eles variam de pessoa para pessoa, tá ok? Desculpa algumas comparações, mas é como alguém falar assim, tá, com quantos copos de cerveja ou de vinho alguém perde o equilíbrio? Vai variar de pessoa para pessoa. Eu não sei dizer com quantos copos isso acontece, tá? Na questão dos jogos, na questão da dependência das outras ferramentas, a mesma coisa, tá? Agora, a OMS, e observa que ela é bem radical nesse ponto, ela coloca que o ideal é que a pessoa não passasse de 3 horas. Então, 3 horas é um limite que a OMS considera para que esse jovem que está exagerando na dependência, ele consiga ir se reestruturando. Você fala, meu Deus, mas tem pessoas que passam 7, 8 horas, mas elas estão produzindo, sim, esse dado. A OMS coloca uma referência, né? Você fala, tá, mas no fim de semana também? Ela coloca todos os dias. Gente, isso significa 21 horas de uso de jogo por semana, como limitador dado pela OMS, tá? 21 horas é o que alguns, no período de férias, fazem o dia inteiro, porque alguns jovens chegam a ficar quase 24 horas jogando e aí desmaia na cama e no outro dia vai para lá. Você vai falar, então esse jovem já é um dependente? Não disse isso. Esse jovem, ele é um cara que está utilizando muito. O que eu quero saber, ele acorda depois e faz outra atividade? Ele cumpre as obrigações dele? Ele consegue, inclusive, desfrutar de outras fontes de lazer, né? Porque quando a gente fala obrigação, parece que o jogo é o prazer e o resto é a tortura. Não, ele consegue trabalhar os outros prazeres, tomar um café da manhã com calma, né? Sem precisar ficar
comendo rápido, segurando ali e jogando ao mesmo tempo, ele consegue ir fazer a tarefa escolar e deixar o jogo com calma e fazer a tarefa com calma e qualidade. E a gente adulto, né? A gente está conseguindo falar, vamos fazer com calma, depois a gente olha o Face, depois a gente vai olhar o Instagram, depois a gente faz as coisas, a gente está conseguindo dividir, nós somos extremamente seduzidos. E o pior é que a gente acha que a gente é sedutor. Como a Fernanda está comentando aqui, Fernanda Belobe acompanhando a gente também, o bom senso na tecnologia também é necessário, né? Vamos continuar. Eu acho que é um dado interessantíssimo, né? O bom senso talvez seja mais necessário nos dias atuais do que já era na própria história da humanidade. A gente, vou dizer, na minha época, o grande problema era a TV, né? A TV era o grande atrativo, hoje a gente tem game, tem a internet, que é um mundo na mão, né? Sim, sim. Vamos passar um pouquinho para o lado educacional, né? A gente tem alguns sistemas de ensino que estão ampliando as ferramentas e indo para uma linha de gamificação, né? Isso. Como forma de ensino. Vamos dizer Estímulo, assim. né? Para estimular a jovem a se envolver. Qual é o ponto disso? Como que você vê isso hoje? Olha, o que me preocupa com a questão da gamificação, para quem não conhece esse termo dentro de educação, gamificação é quando você pega os conteúdos comuns da escola, né, as matérias e tudo mais, e para que a criança se estimule a estudar, né, então ela vai jogar, ela vai brincando com jogos. No passado já existia, né, quando você lá no passado usava a palavra cruzada, coisas assim, você estava brincando com o conhecimento, era uma forma de utilização. Então a gamificação é muito interessante. O problema é que às vezes a gente está tão preocupado em maquiar o conteúdo para que o jovem assimile, que a gente acaba não dando a ele talvez a informação mais simples, que é o fato de que o conhecimento ele gera prazer pelo fato de você estar se superando naturalmente. Eu não preciso me superar num jogo de matemática para aprender matemática. Eu preciso me superar pelo simples fato de que eu assisti uma boa aula, de que eu fiz um exercício, eu falo, cara, isso aqui é muito difícil, mas eu consegui, né? Eu consegui atingir minha meta. Eu acho que uma expressão bacana para isso é quando a gente fala assim, eu não vou aprender história, eu vou me aprender a partir do estudo da história. Eu não vou aprender inglês, eu vou me aprender a partir do conhecimento e da qualificação que eu vou desenvolver em cima da língua inglesa. Então, se aprender. Usar a gamificação é genial. Existem, inclusive, alguns sites muito legais como mais uma ferramenta de apoio da educação, mas não como base, né? A base, ela vai além disso. Ela vai usar formas diversificadas. E entre as várias formas tecnológicas, existe uma muito bacana, que é a capacidade de diálogo do próprio professor, né? O educador é aquele que fala as coisas que acredita, e na medida em que ele fala as coisas que acredita, com a satisfação de estar falando, isso já é algo que deve trazer esse aluno a falar, cara, esse negócio que o cara está falando aí é muito bom, é tão bom que ele está tão animado que eu vou prestar atenção nele. Então a aula é muito boa, os materiais muito bons, os games também. Nessa linha de games ainda, na educação, né? Uhum. Meu filho me procurou e disse, quero fazer design de games. E agora? Uhum. Até que ponto a gente vai avaliar, assim, nós como os pais e professores, vai avaliar a vocação ou um caminho do vício mesmo. Eu não quero sair dessa área porque é isso que eu gosto, mas né, numa percepção de dependência. Sim. Quando vocação e quando dependência. Até que ponto ele está realmente num caminho profissional, ou de conhecimento e tudo mais, ou ele está arrumando uma boa desculpa para continuar jogando videogame o resto da vida, né? Isso. Acho que esse é um ponto muito interessante. Nós vamos ter, em breve, em outros momentos de lives, ou nos vídeos que a gente vem produzindo, muita conversa a respeito de vocação profissional, especialmente pensando no mercado atual. Quando a gente pensa no mercado que está rolando, né, a gente vê as portas abrindo e fechando a cada 2, 3 anos. A profissão que está em alta, de repente, ela já está tendo uma queda, surge outra. Já não é como há algumas décadas atrás, que essa aqui era a grande profissão, essa era mais ou menos, essa aqui não dava nem para sobreviver, né? Então, sem dúvida, o mercado cresce muito
e o Gustavo é alguém que pode falar claramente disso, porque ele trabalha no ramo, né? O mercado está aí. O problema é que muitas vezes o filho ele fala, cara, eu quero ter uma profissão que me dê prazer. E ele simplesmente alia a ideia de que o grande prazer dele, ou em alguns casos o prazer dele, é jogar videogame. Qual a profissão, então, que faria com que eu trabalhasse igual meu pai e minha mãe, que eu tivesse um emprego igual os adultos têm e continuasse tendo o meu prazer? Opa, tá ligado a videogame. Mas vamos pensar um pouquinho. Existem os músicos, e eu estou falando de músicos bons, tá? Que vivem de música. E existem os músicos muito bons que são médicos, que são dentistas, que são engenheiros e que usufruem da música, porque além do prazer com a música, eles têm o prazer de ser engenheiros, médicos, dentistas, professores, e aí nós temos uma série de outras profissões. Então eu preciso sentar com meu filho um pouquinho e começar a ver com ele se ele tem ideia de quais são as habilidades que ele precisa desenvolver se ele realmente quiser ser alguém que vai trabalhar na área de produção de games, né? O quanto que ele sabe que a produção de game não está ligada simplesmente à competição ou à imagem, e o quanto que por trás daquilo existe matemática, existe física, existe conhecimento profundo do uso de equipamentos tecnológicos, o quanto que ele imagina o tempo gasto nisso. Quer dizer, às vezes para você fazer uma cena, você talvez leve lá 2, 3 dias de 8 ou até mais horas de trabalho para fazer uma cena. E que talvez você trabalhe tanto para montar um novo videogame que não vai sobrar tempo para você ficar jogando enquanto isso. Então, ele precisa entender. Então, não é uma questão do pai chegar para o filho e falar, larga a mão de bobagem, isso aí não dá futuro. Dá sim, é uma grande profissão desse momento. Também não adianta falar assim, mas você está querendo só bagunçar. Não. Chega para o filho e fala, filho, vamos lá então. Eu acho que é legal você pensar nessa faculdade. Vamos ver as matérias? Vamos abrir a grade de uma universidade que tem o curso e vamos ver quais são as matérias que tem lá dentro. Se vão tentar ver, e se for o caso a gente liga nessas universidades, fala assim, cara, o que ele vai aprender na faculdade? Quantas horas de dedicação ele vai ter sobre isso, isso e aquilo? E aí o filho vai ver a diferença entre o prazer da prática e o que é você ser um profissional competente por trás de toda essa estrutura. Essa dica a gente vai dar também sobre outras profissões. No caso do game, ela fica bem clara, né? Muito bom. E a escola? Qual que é o papel da escola percebendo ou procurar perceber a dificuldade dos pais com os filhos ou até uma desatenção do filho, ou algum comportamento dentro da sala de aula que possa vir do uso excessivo da tecnologia, sim, da internet, sim, no caso do game? Tá. Eu acho que aí nós temos um dado interessante. Alguns professores com certeza vão discordar do que eu vou falar, mas por favor deixem eu falar até o final, tá? Existe uma frase antiga que fala que a família educa e a escola ensina os conhecimentos técnicos que ela tem nas diferentes matérias, tá? E de certa forma isso foi uma realidade até algum tempo atrás. Quem tinha que ensinar valores, quem tinha que ensinar a forma de relacionamento com os amigos, quem tinha que ensinar a pessoa a ter ética, a ter moral, a saber se posicionar, era a família. E muitas vezes aquela história de falar, chamar minha professora de tia ou professor de tio, que algumas escolas acham legal, muitas rejeitavam porque falavam, nós tio e tia lá na tua casa, aqui nós somos profissionais, assim. Ocorre que nas últimas décadas, especialmente nas 2 últimas, as famílias elas foram perdendo o volume, né? Então hoje é absurdamente comum as famílias com filho único, como já falei numa live anterior, famílias com 2 filhos únicos, com distâncias enormes de idade, às vezes morando num condomínio onde você não encontra pessoas da mesma faixa etária, morando numa rua, mas ninguém mais vai para a rua brincar, então tá cheio de criança, mas eu não tenho esse tipo de contato, e a partir daí, então, fica difícil para essa família, esse pai, essa mãe, ou às vezes com a presença de outros adultos, avós e tudo mais ali junto, realmente dar a essa criança a noção do que é convivência. Se eu simplesmente protejo o meu filho e trato ele muito bem como adulto, e aí uma das formas de tratar bem é inclusive presenteá-lo com as coisas que ele deseja, que ele gosta, que ele se sente bem. Uma delas
o próprio videogame, a própria tecnologia. E aí eu começo a entender, olha, mas ele está ficando muito no quarto, mas todo mundo nessa idade fica, a gente vai deixando. Quando é que esse meu filho, essa minha filha, tem condição realmente de reunir com a turma, de reunir um grupo, de bater papo, de fazer outras coisas? Na maior parte das vezes é dentro das escolas. Uma coisa que nós falávamos, inclusive um pouco aqui antes de entrar no ar, né, é que clubes, por exemplo, estão desaparecendo. A maioria das cidades hoje já nem tem o clube onde as pessoas se reuniam no final de semana para fazer atividades em grupo. Então, foi desaparecendo. Então, vai isso para dentro da sala de aula. E aí, dentro do que o Gustavo acabou de colocar, né, fala assim, tá, e aí o professor percebe aquele aluno que está meio desligado, de repente vai falar com a família e fala assim, em casa ele é assim também, ele fica lá no canto e tudo mais. A gente fala, então ele é desligado em casa, a gente, professor, né? Ele é desligado, então o problema vem de casa. Não tenha dúvida, o problema vem. Não sei se de casa, da sociedade, mas ele vem. Ocorre que dentro da escola, com mais 20, 30, 40 colegas, é a chance que nós temos de fazer com que ele aprenda a quebrar essa dificuldade de relação, trazendo, propiciando novas oportunidades para que ele descubra outras fontes de prazer. Outras fontes que às vezes está numa coisa muito simples, que é sentar no intervalo e bater papo. E não simplesmente sentar no intervalo, pegar o celular e ficar olhando para ele, me isolando do mundo, né? Então, é importante que a escola observe que ela tem um papel extremamente grande no sentido de abrir o leque, né? Essa expressão leque, ela está diretamente ligada a como alguém se liberta de uma dependência. Então isso serve para drogado, serve para alcoólico, serve para aquele que é viciado em trabalhos, e aí nós temos uma série de situações. Como é que a gente deixa uma droga, né? No consultório, às vezes o pai chega para a gente e fala, olha, você precisa falar para o meu filho que ele está exagerando na droga. Eu falo, ele sabe que ele está exagerando, né? Não é falando para alguém, para com isso, você está fazendo que nem não sei quem, assim, não. Eu preciso é que ele tenha outros prazeres. Você só vai deixar de ser dependente de um prazer se você tiver 5, tiver 6, tiver 7. Se você vira para o teu filho e fala assim, para de jogar, ou para com essa coisa de internet, vai fazer outra coisa. Sim, mas qual coisa? Eu tenho essa coisa, né? Eu ofereci, eu mesmo falo para ele, não vai para a rua que é perigoso, não vai fazer isso que é perigoso. Eu mesmo, pelos meus medos, pelas incertezas, eu acabo travando a história. Então, é importante lembrar, o leque precisa ser aberto, o leque de atividades. E às vezes a família fala, mas eu não sei o que oferecer. Opa, vamos conversar com outros pais, vamos conversar especialmente com a escola, vamos trocar ideias, vamos criar alternativas, e aí a gente vai ter essa possibilidade de ir minimizando o impacto da dependência de tecnologias. E vamos ser bem sinceros, o que vem pela frente em termos de tecnologia, com certeza vai ser muito mais sedutor ainda. Porque cada vez nós temos som melhor, imagem melhor, cada vez nós temos mais prazeres enlatados, né, dentro ali de um equipamento. E isso é absolutamente confortável, absolutamente genial. Não sei se foi por aí que você me perguntou. Sim, sim. Né? Sim. Acho que isso é muito bacana. Então, mas só mais uma colocação para depois a gente já começar a finalizar. Tá. A questão de, por exemplo, a gente estava falando de relação de, né, dentro da família, dentro de um condomínio, dentro da rua, né? Sim, sim. E aí a gente chega num restaurante e é triste você ver a família toda individualizada. Sim. Então a criança com um tablet, Sim. né? Os pais nos seus bate-papos e assim por diante. Bate-papos individuais? Né? Bate-papos individuais entre eles mesmos, Sim, vamos dizer sim, assim, sim. né? Vamos para a criança, porque o adulto ainda tem o discernimento e a criança ela tem a aprender, né? Sim. O que isso pode prejudicar, né? Assim, desde muito cedo, muitos desenhos ou joguinhos que sejam, que se acha que estimula, tá estimulando, ele é muito inteligente, então eu deixo ele brincar. Então tem sempre essas frases comuns, né? Como que a gente deve verdadeiramente olhar para isso? Vamos lembrar uma coisa que é fundamental, né? O restaurante é um local que foi inventado para as pessoas comerem e conversarem, né? Foi inventado para as pessoas ficarem em roda, por isso que as mesas costumam ser grandes, né? Com algumas raras exceções, né? E quando a gente fala, olha, é sinal de inteligência, a criança está aprendendo com jogos, com desenhos, quando são bebês, inclusive, bebês
3 anos, né, por aí. Estão aprendendo, estão desenvolvendo habilidades, não sei o que, gente. Não tenha dúvida que a tecnologia nos dá a possibilidade de desenvolver muitas habilidades. Só que o resto do mundo nos dá a possibilidade também de desenvolver muitas possibilidades, em alguns casos até melhor do que a tecnologia, em alguns momentos a tecnologia nos favorece um pouquinho mais. Então é extremamente importante entender que quando você leva a pessoa ao domínio da vida a partir da tela, ela vai perdendo a capacidade de diálogo. Você fala, mas meu filho, ele joga bastante, ele tem uma ótima linguagem. Sim, mas ter linguagem não é ter diálogo. Porque ter linguagem, desculpa usar a expressão, é igual um ditador que ele chega e sabe mandar. E ele pode mandar com palavras sofisticadíssimas, ele é autoritário, né? Ele se impõe. Ter diálogo é você não precisar ser autoritário. É você desenvolver todo esse conjunto de habilidades de estar, no bom sentido, negociando as suas relações. Então, o que está acontecendo é que o videogame, vamos lembrar que nós estamos falando nitidamente dele ser visto hoje como a possibilidade de levar alguém a uma doença mental, e já está levando, né? O videogame está tirando a pessoa da vida social. O que é um doente mental? É aquele que está tão dentro da sua história que ele prejudica a sociedade como um todo. Nessa semana mesmo, eu vi uma reportagem na TV que foi uma mulher que estava esperando o metrô na cidade de São Paulo e simplesmente um homem vem e joga ela para o trilho. Ela acabou quebrando o braço, por sorte não estava passando o metrô na hora, conseguiram salvá-la. E aí correram atrás do homem, e aí falando, mas ele é doente mental. Aí a gente fala assim, ele é doente mental, perdoa. Não, pera um pouquinho. Por que ele jogou? Porque o doente mental, ele vê o mundo dele como o único mundo real. Qual foi o motivo que fez ele jogar essa mulher para o trilho? Não sei. Eu nem estou considerando maldade, coisa assim, mas dentro do mundo dele, essa era uma atitude que ele tinha que ter desenvolvido. E ele fez. Opa, se ele fez, vamos tomar alguns cuidados, né? O que é um doente mental, então? Ele vai se voltando para o mundo dele. E o mundo dele, que antigamente era eu conversando comigo mesmo, hoje ele pode ser traduzido por eu conversando com isso daqui, que de certa forma me satisfaz. Então, eu, usando as outras possibilidades, as outras ferramentas. Então é muito sério a gente observar esse dado, parar para pensar um pouquinho que mundo é esse que a gente está vivendo, o que a gente pode pensar para melhorar o processo. Tá? Ok. A gente tem alguns comentários aqui da Márcia. Certeza que isso já vem de casa, com uma televisão para cada um assistir no seu quarto, o seu programa favorito, né? Sim. A Renata comenta aqui que tecnologia possibilita o desenvolvimento de habilidades, mas perde a capacidade do diálogo, né? Totalmente. Aliás, sobre televisão, né, que foi colocado aí, cada um na sua TV com o seu programa. Mas eu já assisti cena de cada um na sua TV e todos assistindo o mesmo programa, só que cada um em um cômodo. Então por que não assiste o mesmo programa, todo mundo no mesmo local e conversa sobre isso, né? Exato. E o que a gente pode, assim, para fechar essa live, Guilherme, o que você quer deixar para o nosso pessoal aqui, né? Como não um conselho, mas uma forma da gente encarar. Agora, o vício é um vício mesmo, é uma doença. Exatamente. Né? Então, assim, a prevenção disso, né? Sim. O que seria bacana mesmo a gente procurar? Eu acho que a gente vem vivendo, nos últimos tempos, uma preocupação enorme com a questão da saúde. As pessoas estão muito preocupadas em equilibrar seu peso, em melhorar a qualidade de vida, em procurar tratamentos mais adequados, uma procura bacana em academia de ginásticas, alimentações adequadas. Então aí tem uma série de coisas. Está todo mundo querendo fugir da doença, da dor, está todo mundo querendo ver seus entes queridos felizes e festejando a vida, tá? Só que às vezes a gente vai esquecendo que a felicidade ela não pode estar prisioneira. Eu conheço pessoas que são extremamente dependentes, por exemplo, de atividade física, extremamente escravas do corpo perfeito. E a gente sabe que esse corpo não existe. Escravas de atingir aquele pezinho perfeito. E a gente sabe que esse também não existe. A questão do videogame vai nessa onda, em que você é perfeito quando você é um vencedor, né? E aí você tem que vencer, mas leva isso também para as outras áreas que a gente comentou aqui.
da internet. Então vamos parar para pensar de forma séria. Já era perceptível, nítido. Só que agora, um dos órgãos mais importantes que nós temos na sociedade mundial, que é a Organização Mundial da Saúde, que está preocupadíssima em melhorar a qualidade de vida, em ter controle sobre câncer, em controlar os problemas de alimentação do mundo, tá? Ela fala, cara, existe uma doença muito séria e que está crescendo numa velocidade muito grande. Eu, pessoalmente, desconfio que até numa velocidade maior do que outras doenças, e que vai levar as pessoas, usando uma expressão errada e antiquada, vai levar as pessoas à loucura. Sabe o que é ser louco? Louco é você acreditar que você é o centro do mundo e que por isso você tem direito ao controle de tudo. Essas pessoas correm esse risco, eu corro esse risco, qualquer um, e nós precisamos levar isso um pouco mais a sério ou muito mais a sério. A gente está aqui hoje tendo a oportunidade de conversar com educadores, de conversar com pais. Acredito que inclusive é conversar com pessoas e jovens que usam bastante. Lembre-se lá do comecinho desse nosso bate-papo. O problema não está no uso de nada, não está no uso do videogame, o problema está na incapacidade da gente se libertar daquilo. Eu, pessoalmente, sempre gostei muito de tocar violão. Eu me lembro de épocas na minha vida que às vezes eu dormia com o violão porque eu estava lá tocando, o sono vinha, eu continuava tocando e acabava dormindo e o violão ficava na cama, caía no chão, coisas desse tipo. Mas aquilo era um prazer fantástico, né? Mas a sacada é que havia uns outros prazeres. Então eu tenho que estar ligado aos outros prazeres, porque senão nós vamos estar aí nas nossas mãos, ou já estamos, com uma droga baratíssima, porque está disponível para todo mundo, incentivada, porque ela é divulgada o tempo todo, então não precisa de traficante para trazer essa droga. Não precisa de nada muito especial. Ela está à nossa disposição. E nessas horas o ser humano se torna frágil demais. Ok? Ok. Acho que foi uma boa live. Uma boa live. Acho que conversamos, um monte de gente entrou aí, um monte de gente mandou recadinhos e isso é bacana pra gente, poder trocar ideias. Só pra gente fechar, não sei se você queria colocar mais alguma coisa? Não, fica à vontade. Quero só repetir um pouquinho lá do começo. O projeto Temas é um projeto que, por enquanto, ele está apresentando alguns vídeos e dessa segunda live. Se você puder entrar no Facebook lá, curtir, ver os vídeos, daqui a pouquinho vai estar disponibilizado o canal do Projeto Temas, o site do Projeto Temas, e aí nós vamos poder estar explicando direito como é que o projeto vai estar funcionando, qual é o campo de abrangência. Nós vamos estar entrando em contato diretamente aí, como eu disse no primeiro momento, com escolas, com prefeitura, com instituições ligadas ao ensino, mas vamos estar voltando muito para a paz, voltando para outras áreas, inclusive pensando também na área de recursos humanos. As novidades vêm por aí. Se você estiver nos acompanhando inicialmente pelo Facebook, você vai estar recebendo as novidades todas, tá ok? Eu lembrei uma vez, eu também toco violão desde pequeno, eu falo para meus amigos que o violão foi a minha terapia. Às vezes não podia sair, às vezes tinha muita lição, às vezes estava sozinho em casa e é o violão que a gente procurava. Sim. E o Toquinho, uma vez, numa entrevista, ele disse que quando ele era pequeno ele levava o violão até para dentro do banheiro. Sim, né? Já fiz isso. E olha que virou o Toquinho, né? Um poeta, um músico, é algo que uma pessoa que nos ensina com as palavras, né? Então a gente tem muita coisa para fazer além do videogame, né? Sim. A vida real não tem quantas vidas eu posso utilizar, né? Acabou, eu reinicio, né? Então, essas questões de situações, de como lidar com... Isso. E é muito legal que os jovens, e nós adultos também, que a gente não se esqueça de algo. A vida real, como disse o Gustavo, ela não se reinicia, quer dizer, quando eu perdi mesmo. Se eu tiver que reconstruir algo, eu vou reconstruir mesmo. E aprender a ganhar, aprender a perder e aprender a compartilhar vitórias e derrotas com as pessoas é que nos torna mais humanos e por isso mesmo talvez menos dependentes de uma série de coisas, entre elas até alguns medicamentos que infelizmente hoje a gente precisa, ou muitos precisam para dormir, ou precisam para poder relaxar, precisam para poder conviver. Vamos transformar a relação do ser humano e a relação família-escola numa relação que fortalece o bem-estar das pessoas dependentes desse processo. Tudo mais? Tô deixando aqui o abraço, o Leone tá lá de costa, mas tá deixando um abraço para todo mundo. O Gustavo, eu pessoalmente deixando um grande abraço para todos, agradecer muito de coração o contato de vocês e até uma próxima live.
Gente, até mais. Um abraço, obrigado por tudo.